Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente falou com Luiz Francisco Calegari Casarotti. Ele faz doutorado lá na Unicamp com Sebastião Velasco e Cruz sobre como as visões de desenvolvimento, de intervenção e de alinhamento com os Estados Unidos caracterizaram a participação dos milicos no governo Bolsonaro. Vale a pena ficar até o fim. O Luiz fala bastante pra gente aí como que os militares atuaram, o que pensam sobre economia, e no final ainda tem uma palhinha sobre o que ele tem pesquisado sobre a aeronáutica. O Luiz também é membro do grupo do GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança. Bastante gente já legal do GEDES já passou por aqui. Vale a pena também seguir o GEDES nas redes sociais, eles têm um site também, onde eles acabam colocando ali toda a biblioteca virtual, todo o grupo, tudo que o grupo tem feito. É um grupo bem grande, um grupo importante. A gente vai deixar o site do GEDES também aí na descrição do episódio. Vale a pena seguir. E olha só, se você quiser apoiar o Chutando a Escada, é muito fácil. Entre lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá tem várias formas de ajudar a manter esse projeto funcionando. O Geraldo Zaran participou da conversa comigo, então daqui a pouco ele aparece aí, tá de férias, tá todo mundo de férias, eu mesmo tô gravando aqui em condições inadequadas, mas tudo pelo Chutando a Escada, tudo para divulgar aí a melhor pesquisa para você, beleza? Então vamos lá, vamos pro papo? Então com vocês, Luiz Francisco Calegari Casarotti, que fala sobre militares, hegemonia e intervenção no Brasil. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Grande Geraldo Zaran, como que você tá, meu amigo? Você tá bem? Melhor agora, que estamos em boa companhia. Olha só, Geraldo, sempre uma excelente companhia. E eu tenho aqui uma outra excelente companhia, que é o Luiz Francisco Calegari Casarotti, doutorando da Unicamp. Luiz, muito obrigado, cara, por topar falar com a gente. Excelente te ter aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, né, ao Felipe, ao Geraldo. E, assim, eu fico muito feliz de participar, que tem uma questão sobre o Chutando, que é o Chutando salvou a minha sanidade mental durante a pandemia, que foi quando eu comecei a seguir. Estava isolado, me sentindo sozinho, sempre tinha as conversas do Chutando que me ajudavam muito a não me sentir isolado, né? E você sabe que é a mesma coisa pra mim também, né? Eu até falei já uma vez isso pro Geraldo, conversar com você, com a Débora, com a Carol Pavese e os convidados e as convidadas, né, também me ajudou a ficar, enfim, tem alguém pra conversar, tem alguém pra extravasar, porque, olha, a gente passou pandemia junto, o governo Bolsonaro junto, foi tenso, né? E quem não sentiu, não entendeu, não é isso? Inclusive tem as nossas conversas no grupo lá e tudo mais, que a gente passou tudo isso junto, né? O Luiz agora está se juntando a um seleto grupo ele já é parte de um seleto grupo de apoiadores do Chutando a Escada, né? A gente não falou isso aí no começo, mas o Luiz já é apoiador do podcast há bastante tempo. E agora a gente tem essa tradição de vez em quando recrutar uns apoiadores para vir aqui gravar, né? Então ele está se juntando aí a um seleto grupo mais seleto grupo ainda, de apoiadores que passaram aqui pelos microfones do Chutando a Escada. A Ju passou aqui há pouco tempo, o André, enfim, já passou um monte de gente aqui. E o Luiz Casarotti, nem sabia que seu sobrenome era Casarotti. Não tem um apresentador da Globo que é Casarotti, não? Camarote? Não, Camarote. O Calegari é mais bonito que o Casarotti. O Calegari se apresenta como Calegari. Prazer ter você aqui, Luiz. Igualmente, obrigado pelo convite de novo. O Luiz, para quem não sabe, ele faz uma tese sobre o fim da neutralidade e ascensão do Partido Militar. Então, analisando, né, entre outras coisas, o papel dos milicos no governo Bolsonaro. É um tema fácil, né, e pouco relevante, não é isso? Considerando a conjuntura brasileira. E também tem uma dissertação de mestrado, fez aqui na Federal de Uberlândia, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, com Flávio Pedroso Mendes, uma dissertação sobre a Rússia como grande potência
e é uma dissertação, inclusive, premiada pela ABED, que é a Associação Brasileira de Estudo de Defesa. Então, Luiz, é muito legal ter você aqui, parabéns pelas suas pesquisas. E, Luiz, olha só, você no mestrado trabalhou com um tema muito importante, que é a Rússia, está aí todos os dias nos jornais, e agora no doutorado você ataca um tema nevrálgico, né, para entender a política brasileira, para entender o governo Bolsonaro, que é justamente o papel dos militares no Estado e na formação do Estado brasileiro, né? A gente sabe que esse é um tema clássico também da política brasileira, muitos autores já trabalharam isso, mas a novidade está justamente em como o bolsonarismo, né, o bolsofascismo, não sei muito como que você entende o governo Bolsonaro do ponto de vista conceitual, mas como que o governo Bolsonaro conseguiu, né, entre outras coisas, criar uma correlação de forças que tirou, né, o partido militar, que nunca deixou de fazer parte da política, né, mas tirou o partido militar de uma aparente neutralidade e adotando, né, um papel mais explícito dentro do governo Bolsonaro. Então, diante dessas suas pesquisas, né, eu queria te perguntar, então, como que você, enfim, da onde veio essa pesquisa, por que, então, ela surge, qual é a tua motivação em torno dela, e se você pudesse também fazer um panorama aí sobre a bibliografia, sobre o tema, eu acho importante para a gente também entender e começar a conceituar um pouco também o debate. Tudo bem? Podemos começar por aí? Primeiro, eu acho que é até muito, muito curioso, né? Porque quando eu defendi o mestrado, eu estudava Rússia, né? Eu defendi em agosto, a guerra começou logo em janeiro, né? Só que até janeiro eu já estava no processo para o doutorado e eu passei, né? Então, né, o meu tema de pesquisa, ele virou basicamente de ponta cabeça, né? É até muito engraçado que é um tema que a gente não tinha muita dimensão de como ia ficar quente depois, né? E até tem um professor meu aqui da Unicamp, que é o André Kaisel, que ele até comenta de vez em quando, por que você mudou de tema? Ele fala assim. Mas, de fato, né? Antes de eu terminar o mestrado, aliás, eu sempre tive um interesse em estudar militares, principalmente quando o Bolsonaro ganhou em 2018. Né? Eu queria entender o que estava acontecendo, eu queria entender por que tinha um general na chapa como vice. Eu queria entender, basicamente, o que estava por trás desses processos que o país estava passando. Né? E no final do meu mestrado, eu aproveitei para colocar essas ideias no papel e articular elas com algumas pesquisas sobre hegemonia, neoliberalismo, etc., que eu já tinha feito, grupos de estudos que eu participei na Unicamp, durante a minha graduação, debates que a gente teve na UFO também. Eu lembro que eu fiz um curso de extensão no programa Santiago Dantas e a última aula foi com a professora Marina Vitelli, que já veio aqui, né? E ela passou um texto que é um texto que eu gostei muito, que era A Tutela Militar, né? Aquele livrinho organizado pelo Quartim de Moraes. Desde então, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo tema. Quando eu fui entrar no doutorado, eu já estava querendo entender o que estava acontecendo. Eu sentia que quando eu estudava Rússia, era um assunto que era muito distante de mim. Eu acho que eu até comentei com o Felipe uma vez, a gente estava conversando, era muito distante, eu queria entender o que estava acontecendo no Brasil. E, bom, a minha área de concentração sempre foi estudos de defesa, segurança internacional, então eu aproveitei, né? Aproveitei uma área que eu tinha um certo entrosamento já, um tema de pesquisa. Deu certo, e eu vim para a Unicamp, né? O meu projeto é sobre analisar o que seria ou que tipo de ideologia econômica os militares têm ou desenvolveram durante, vamos colocar, os últimos 30 anos. Eu acredito que o recorte seria de 88, né? Desde a Constituição para frente, no caso, até o governo Bolsonaro. Basicamente, existe uma lacuna nos estudos sobre militares. Uma lacuna que ela tem duas motivações.
Uma delas é que quando a Constituição de 88 se deu, se imaginou que era assunto pacificado, inclusive pacificado é uma terminologia deles, né, dos milicos. Era um assunto pacificado, a Constituição estava aí, a democracia. Então, é um assunto que, apesar de alguns nomes muito renomados na academia, como Manuel Domingos Neto, Adriana Marques, daí mais recentemente a gente tem a Ana Penido, que é minha orientadora, inclusive, né, que veio aqui também. E apesar desses nomes que surgiram, assim, era muito assunto para pouca gente, acho que vamos colocar desse jeito, né? E essa é uma das facetas, né, a ideologia econômica que nunca foram analisadas. Então, assim, é um objeto de pesquisa muito... eu acredito, né, que tenha muito pano para manga, né? E, querendo ou não, ele está intrinsecamente relacionado com a ideia de intervenção política, né? Não necessariamente da forma tradicional que a gente estava acostumado, né, através de golpes, né? A gente está vendo militares que eles estão entrando na vida política de uma forma institucional, entre aspas, né? Apesar de, segundo mesmo as regras institucionais, né, e mesmo as regras informais, né, isso não ser visto com bons olhos. E, na realidade, o que a gente vê é que, né, a gente está vendo um processo de reinserção desses atores, né? E eu acho que daqui para frente, eu acredito que esse vai ser um assunto central, né, para a gente lidar com questões relativas à política nacional. E a política nacional, a economia, né, que a gente envolve ideias sobre desenvolvimento econômico, a gente envolve ideias sobre o que é o Estado, né, se a gente vai adotar um modelo gerencial de Estado ou não, e eles trazem essas ideias, né, de uma forma ou de outra, né? Eu acho que tem algumas colocações do Mourão já em 2018 sobre isso, que remetem a isso, né? O Heleno também tem algumas colocações. Então, basicamente, a minha ideia era saber de onde que isso surgiu, né? Acho que, basicamente, por enquanto, eu acho que eu definiria, assim, essa minha motivação. Luiz, não, excelente. Deu para ver um pouco de onde veio, né, tudo isso. E, como você falou, a pesquisa esquentou de lá para cá, né? Mas o teu debate tem um recorte que, daí talvez a grande contribuição da tese que está em andamento, que é pensar um pouco como que o partido militar no Brasil incorpora o pensamento econômico neoliberal, né? É claro que na América Latina tem uma especificidade grande nisso, né? Basta ver que, sei lá, historicamente, inúmeras reformas neoliberais da região foram feitas por militares, né, por governos militares, por ditaduras militares. Mas o Brasil tem na sua história, eu posso estar falando alguma bobagem, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, tem assim na história do Partido Militar Brasileiro, tem uma certa defesa, né, de um desenvolvimentismo, de uma industrialização, de um pensamento um pouco mais autônomo do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Tanto que isso aparece um pouco na literatura e em alguns discursos, né? Mas o que o governo Bolsonaro precipita, e de maneira muito evidente, que fica evidente para todo mundo, é essa aliança entre, sei lá, Mourão e Guedes, né? Ou seja, uma adesão clara, pública, de boa parte desse partido militar com uma agenda ultraliberal, né? E quando o governo começou, eu até falei aqui no Chutando a Escada uma vez, que eu achava que isso poderia colapsar muito rapidamente, né? Porque eu achava, não, os militares têm um histórico, por equívoco, né? Por desconhecimento, achava que os militares, por ter esse histórico de defesa de uma política econômica mais autônoma, romperiam, né, com o Guedes e essa agenda do Ministério da Economia mais rapidamente. Isso não aconteceu, né? Em nenhum momento houve essa fratura. No começo, assim, teve um ou outro caso, mas assim, muito pontual, nas casas decimais. Então, a relação foi, na minha leitura, bastante explícita, né? O que coloca em xeque, inclusive, se em algum momento, né, o Partido Militar Brasileiro já teve, de fato, algum pensamento
autônomo para o desenvolvimento nacional. Mas enfim, eu estou levantando essa bola para te ouvir um pouco como que você entende essa adesão, se de fato foi uma adesão, se de fato houve uma inflexão, ou se de fato o papel dos militares nessa discussão, né, sobre o desenvolvimento econômico sempre foi entreguista ou sempre flertou com isso que a gente está chamando de neoliberalismo. Tem um livro que eu gosto muito, que ele chama Os Partidos Militares no Brasil. Ele é organizado pelo Alain Rouquier. Nesse livro tem um capítulo sobre os debates na década de 40 e 50, dentro do clube militar, entre militares nacionalistas, né, e militares liberalizantes. Bom, ou seja, essa tensão entre militares que se colocam dentro de um aspecto institucional, né, porque daí a gente está tirando os comunistas, como Prestes, etc. Dentro desse debate existia já, né, um certo tipo de tensão entre duas correntes distintas. Durante a ditadura militar, o que acontece? Né? Esses militares que eles perderam, esses militares que seriam, né, de matiz mais progressista, no caso a gente colocaria, ou que se relacionavam com a esquerda de certa forma, e hoje em dia a gente pode pensar a esquerda nacional desenvolvimentista, né? Eles foram expurgados. Durante a ditadura militar, houve um expurgo desses militares das Forças Armadas, do Exército, principalmente, no caso, né? E esse expurgo, ele se confundiu, ao mesmo tempo, com o processo, vamos colocar assim, certos autores vão falar que esse foi a última fase do processo de profissionalização das nossas Forças Armadas. A primeira fase se dá com as missões estrangeiras, né? A francesa, depois a norte-americana, em 45, a partir de 45, né? Eu tenho a missão, os jovens turcos que foram aprender sobre guerra e estratégia na Alemanha, em 1910. O argumento é que durante essa última fase é como se o processo de formalização do que seria a educação militar ou a ideologia militar, ela foi definida. Então, você tem um processo de constituição e, diria, de formação do que é uma ideia sobre desenvolvimento, sobre autonomia. Por exemplo, se a gente pegar aquele livrão vermelho do Servo e do Bueno, lá, por exemplo, eles vão caracterizar os períodos dos governos militares como nacional desenvolvimentistas, né? E talvez isso fizesse sentido se a gente fizer uma análise das condições materiais, né, que o Estado brasileiro estava naquele ponto, né, da gente enquanto Brasil é dentro de uma estrutura de dependência, né, dependência econômica. Então a gente tinha um certo tipo de associação estratégica com os Estados Unidos, mas tem uma passagem de um livro do Sebastião Velasco Cruz, Trajetórias, que eu gosto bastante. Ele se refere nesse estudo a outro período, né? Mas eu gosto quando ele fala que a ideologia neoliberal, nesse processo de adaptação das condições materiais dos lugares que ela se insere, ela cria resultados desastrosos. Só que esses resultados, eles são dados pelas condições dos lugares em que ela entra, né? Então, eu acredito que essas questões, elas estavam em debate, só que em 88, quando, né, a gente, enquanto sociedade civil, a gente voltou as costas para a caserna, porque a gente comprou o discurso de que tudo estava pacificado, o processo de redemocratização, ele foi dado por uma pressão imensa dos grupos militares, que eles mantiveram privilégios, eles mexeram no que a gente entende hoje, né, que é o entendimento do que é o artigo 142, por exemplo, né, as condições de atuação das Forças Armadas. Então, sem falar sobre as questões de aposentadoria, sobre expulsão, inclusive esse virou um tema recentemente, né? Militares que eles são expulsos das forças e as suas esposas ganham aposentadorias que eles considerado como eles chamam de morte ficta, né? Toda essa gama de privilégios, ela se manteve. Agora, a partir na década de 90 e 2000, a gente, né, meio que não teve como cobrir
esse processo, mas, de certa forma, quando entra 2018 e a gente vê essa associação Mourão-Guedes, né? Essa associação, ela vem como uma surpresa. E esse é justamente um dos pontos que me instigaram. Tem alguma coisa errada aí. Eu olhei para isso, falei, não, esses militares que tinham um discurso nacional desenvolvimentista, eles vão se associar no mesmo governo com uma proposta que é ultraliberal? Como assim? Alguma coisa estava errada, né? E daí essa que é a minha ideia, né, de pesquisar sobre o que é a formação, sobre o que é a internalização dessa ideologia econômica, e eu tenho, né, as minhas hipóteses de pesquisa, né, elas acabam sendo coisa no sentido de ou eles internalizaram esses discursos e por isso eles aparecem, ou eles internalizaram para dentro, aliás, para fora e não para dentro, ou seja, eles defendem austeridade para fora, mas bonança para dentro, né? E a gente pode ver isso através de orçamento, pensão, etc. Ou eles simplesmente não internalizaram, o que significa que eles usam isso de maneira instrumental para se valer de algum tipo de associação política, né? Daí a gente pode falar de uma ideia de tutela, né? Que permeia uma certa ideia de protagonismo dos militares. A ideia de ordem e progresso, né? Esse conceito positivista permeia a constituição das nossas Forças Armadas desde o começo, né? E essa ideia de ordem e progresso, ela vai se alterando, né? Depois, inclusive por conta de associação com discursos internacionalistas, etc., vem a ideia de segurança e desenvolvimento, né? Uma sendo condição para outra, ou mesmo um desenvolvimento econômico como garantidor de uma segurança. Então essas ideias elas vão se articulando de certa forma. E aí eu não acho que os militares eles abandonam esses discursos de autonomia e etc. Eu acho que o que acontece é que eles interpretam essas coisas de uma forma diferente. Eu acho que para eles, por exemplo, autonomia, garantir a própria autonomia através da submissão a uma potência hegemônica como os Estados Unidos é um tipo de benefício estratégico, ou um tipo de associação estratégica que garante os interesses nacionais, né? Afinal de contas, eles se veem como intérpretes do interesse nacional, de certa forma. Então, eu acho que eu tenho a impressão que quando essa ideia, né, esse conteúdo neoliberal sobre desenvolvimento, liberalização dos mercados e etc., se insere no nosso país, eles têm um certo tipo de terreno fértil para que eles consigam articular esses conceitos, né? Então, na verdade, são conceitos que eles se significam, de certa forma, diferentemente de acordo com as condições históricas, né? Agora, na minha pesquisa, eu estou trazendo um norte teórico, que eu estou tentando trazer um debate sobre hegemonia. Só que eu estou trazendo hegemonia eu estou trazendo, né, do Gramsci, mas eu estou tentando trazer pelo Laclau e pela Mouffe. Eu tenho as minhas críticas ao Laclau e à Mouffe, por exemplo, com a ideia de que o discurso ele se dá por si mesmo, né? O social é constituído totalmente pelo discurso. Eu acho que isso não faz sentido epistemológico, mas eu acho que a teoria deles do que é hegemonia, que é, por exemplo, um ator hegemônico que ele se mostra como cumprindo uma tarefa histórica, que ela é vista como um objetivo universal de toda a sociedade, né? E por isso justifica, né? Esse fim comum justifica essa hegemonia ou a constituição desse bloco hegemônico. Eu acho que é muito interessante para entender essa associação dos militares com, por exemplo, interesses estratégicos norte-americanos. Eles veem os Estados Unidos como um país que defende interesses que vão garantir os nossos próprios interesses, né? É uma ideia de autonomia por submissão, né? Ô Luiz, deixa eu aproveitar então esse gancho aí, porque acho importante, né? A gente entendeu então como que as hipóteses, né, como que os militares instrumentalizam o discurso neoliberal, se por adesão, se por vantagem, se a oscilação
a depender do partido do poder, se eles vão se acomodando, né, para em última instância conseguir, como você bem mencionou, né, as pensões, os recursos, o que é uma grande contradição, né, porque no governo Bolsonaro, por exemplo, eles sempre pregavam austeridade fiscal e tal, mas na conta dos milicos ninguém mexe, né? Ficou fora da reforma da Previdência e todos esses absurdos que a gente já conhece. Mas agora você traz a discussão sobre essa associação, né, do Partido Militar brasileiro com os Estados Unidos. Essa associação tem ali um pouco de um realismo periférico, talvez, né? Que parte, então, dessa confusão aí que você mencionou, de que o interesse estadunidense é o interesse brasileiro, que logo, portanto, a associação faz todo sentido, porque isso, em última instância, seria uma forma de defender também os interesses nacionais. Isso nos levou quase a rupturas históricas com a tradição da nossa política externa, por exemplo, com a possibilidade de uma intervenção mais dura na Venezuela. Lembra disso? Vocês lembram disso? Né? Antes da pandemia, se não me engano. E durante o governo Trump, essa associação ficou ainda mais bizarra, né? Mesmo o Bolton chamando a América Latina de quintal, lembram disso? Ainda assim, o Brasil, ou melhor, os nossos milicos aqui adotando essa posição de associação automática e acrítica, né? Mas acontece que o governo dos Estados Unidos muda, isso coloca aqui, né, aqui ou acolá algum tipo de constrangimento, mas a associação estratégica com os Estados Unidos permanece ainda assim, né, mesmo com alteração no governo estadunidense. Ou seja, de fato há um alinhamento apartidário, né, independente do partido no poder nos Estados Unidos e aparentemente independente do poder do partido do político no poder no Brasil, ainda assim os militares brasileiros entendem os Estados Unidos como uma grande referência. A pergunta que eu faço daí e aí, né? De onde isso vem, para onde isso vai, qual a importância disso, e como que você enxerga essa questão? Porque isso coloca, né, em xeque, por exemplo, alguns espaços de atuação do atual governo, né? O governo Lula tem uma postura mais autônoma nas relações internacionais, tem tentado costurar novas alianças, mas sem, como a gente está vendo, o respaldo do Partido Militar Brasileiro, porque tem essa associação direta com os Estados Unidos. Isso gera constrangimentos, ou tem o potencial para gerar mais constrangimentos. É por aí? Como que você enxerga isso daí? Faz sentido o que eu falei? Senão você ignora, cara, e a gente tentar de novo. Não, eu acho que faz sentido, porque eu acho que a associação estratégica, ela tá num nível que não é necessariamente... não é necessariamente... Independe de quem tá no governo, de qual é o partido do governo. Essa associação estratégica, eu acho que ela se dá na própria ideia que os militares têm de si próprios, né? Da identidade do que é o militar brasileiro, qual é o papel dele na cabeça deles, para serem protagonistas do desenvolvimento nacional, né, da formação do Estado. Essa associação estratégica, ela se dá, aliás, ela é evidenciada, por exemplo, por conta de alguns documentos que foram surgindo nos últimos anos. Por exemplo, ano passado, acho que faz quase um ano agora, o Instituto Vilas Boas, o Instituto Sagres e eu sempre esqueço o nome do Instituto Jurídico, Instituto de Juristas, mas, bom, é importante frisar que tinha um instituto que fazia parte da sociedade civil. Esses 3 institutos, eles lançaram um documento que é o Projeto de Nação. Esse tal Projeto de Nação traçava, era uma análise prospectiva dos 13 anos seguintes, uma coisa assim. E ela imaginava como seria
seria o mundo na década seguinte, e partia de uma noção de guerra, não de guerra, uma noção de conflito bipolar, por exemplo, e até o Vilas Boas, no livro de memórias dele, né, no qual ele foi entrevistado pelo Celso Castro, ele diz, né, qual era a ideia dele sobre o conflito bipolar que se aproxima. Né? Eles têm uma ideia de que vai acontecer uma Segunda Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Particularmente, eu acho que é um erro teórico que mais a gente pode colocar, associar o período de Guerra Fria com a União Soviética com a China, né? A gente está falando de duas potências capitalistas, no final das contas. Mas, bom, os militares, eles acham que se avizinha um governo, um período de conflito bipolar, e a gente vai ter que se associar a um dos dois lados. E daí, meio que a pergunta que baseia o que eles pensam é: a gente vai se associar com o Ocidente, que defende valores parecidos com os nossos, que partem de uma ideia de cristandade parecida com a nossa, uma ideia de trabalho, etc. Daí a gente pode trazer a ideia do liberal, né, de trabalho como libertador do homem, né? Ou a gente vai se associar a uma corrente ideológica de esquerda que, via de regra, defende tudo que a gente considera como politicamente correto, a ideologia de gênero. Assim, é bem... Eu falo assim porque é bem ruim mesmo, né? O discurso, ele é bem ruim, ele não lida com fatores que tem a ver com a nossa realidade econômica, né? Vamos colocar assim, ou as necessidades estratégicas que o país tem. E, curiosamente, por exemplo, o Vilas Boas, ele vai dizer que em certo período da nossa história, nós escolhemos um dos lados. Só que isso é um problema. O pêndulo ideológico, ele tem que estar sempre no meio. Um país, ele só pode se desenvolver e etc. se ele tiver estabilidade ideológica, se esses conflitos políticos, né, esses conflitos ideológicos não terem os seus efeitos. E para cumprir, né, esse projeto de nação, teoricamente, seria interessante que a gente tivesse alguma instituição, algum tipo de mecanismo que garantisse que os nossos interesses fossem defendidos. Né? Qual é o problema? Esses interesses, eles são defendidos da forma que eles veem, né, essa associação estratégica com os Estados Unidos, etc. Tanto que nesse documento do projeto de nação se sugere que se crie uma instância de caráter ministerial, né, que ela se mantenha independente do governo. A questão é quem lideraria essa instância, né? Quem estaria lá. Eu não tenho dúvida que os militares pensariam em alguém que agrade eles, ou talvez até mesmo um próprio militar. Porque a gente está falando de estratégia, né? Estratégia, planos a longo prazo. E os militares veem esse assunto como um assunto essencial da atividade deles. Né? O projeto de nação, ele considera cenários prospectivos para 2035, no caso. A gente até gravou aqui um episódio falando desse documento com a galera que estuda cenários prospectivos, estudos para o futuro. De fato, esse documento é um documento bizarro, né, que demonstra um pouco isso que a gente está falando, desse pensamento neoliberal, a defesa, né, de uma visão gerencial do Estado, para ficar com um conceito aí que eu sei que você gosta, e também a ideia dessa associação estratégica com os Estados Unidos. Para quem não conhece o documento, a gente pode deixar aí na descrição do episódio o documento na íntegra, porque ali é uma forma também de entender o que a gente está chamando aqui de... não deixa esse documento na íntegra em lugar nenhum, não. Taca fogo, né? Foda-se, tá certo. Eu tô ouvindo aqui o Luiz narrar a pesquisa dele, tá me dando uma reviravolta aqui, memória do Vilas Boas, tudo sabe. Você lê uns negócios, hein, Luiz? Caramba, cara. A gente que estuda militar, a gente tem que colocar um escafandro, assim, e entrando, porque realmente assistir entrevista do Heleno, tem uma entrevista que eu assisti, que às vezes eu leio, eu ouço a voz dele na minha cabeça ainda.
cara tinha que ganhar adicional de insalubridade para essas coisas, pelo amor. Mas alguém tem que estudar, porque senão volta essa desgraça, né? Então eu acho... Não, ninguém tem que estudar, tem que prender todo mundo, entendeu? Prende, corta as pensões, põe todo mundo no INSS, né? E pronto, e aí a gente segue. Mas aí a gente consegue ver também, eu concordo plenamente, mas o Lula não consegue demitir nenhum Múcio. Tem INSS para todo mundo. O Lula não conseguiu demitir nenhum Múcio, então tem ali uma relação bastante complexa, né? E o início do governo com 8 de janeiro e tal demonstra um pouco como que o governo Lula pisa em ovos, né, para não desagradar muito, claro, bate, mas sem fazer nenhuma ruptura importante, porque sabe do potencial golpista do Partido Militar Brasileiro, que já mostrou várias vezes, né, do que é capaz, e os últimos capítulos aí que vai desde do Cid até o Braga Neto e passando pelo sei lá, por mais quem, já deixou claro aí o Torres, né? Já deixa claro que o golpismo de fato tá no DNA, né, do Partido Militar Brasileiro. Mas, ô Luiz, aproveitando a tua presença aqui, você tá olhando especificamente pra aeronáutica, né? E, claro, a gente sabe da importância da aeronáutica, tanto, sei lá, Embraer, também pensando Alcântara e outras, acho que são os dois talvez principais temas, né, da Força Aérea Brasileira. Como que você enquadra então a Força Aérea Brasileira nisso? Por que a aeronáutica é importante nessa discussão e sei lá, a privatização da base de lançamento de Alcântara, a venda da Embraer, faz um pouco... Eu acho que tem a ver com o que você está falando, não tem? Primeiro, eu acho que é importante a gente pontuar, né, que quando a gente fala militares, assim, quando a gente está conversando normalmente, a gente fala militares, mas, na verdade, as Forças Armadas são 3. Então, a gente tem a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Historicamente, o Exército sempre foi mais importante, porque por ele lidar, entre outros motivos, com ocupação territorial, né, eles exercem controle, de fato, né? Então, o Exército, essa ideia de pacificação, sempre foi um norte, pacificação, estabilização, desenvolvimento em parte, sempre foi um norte caro que articulou essas intervenções do Exército na política brasileira. Agora, a aeronáutica é um tipo de força que ela é mais tecnológica, vamos colocar assim. Então, a aeronáutica é essencial, de certa forma, o relacionamento dos assuntos que ela trata com o desenvolvimento de tecnologias duais. Por exemplo, de uso civil e militar. Então, a partir disso, a gente já observa que a aeronáutica ela se refere a um tipo de construção do que é essa muralha entre o que é o mundo civil e o que é o mundo militar diferente. Eles são militares, eles são os cadetes, eles são ressocializados, né, durante o seu processo de profissionalização, educação militar, né, eles entram naquelas instituições que alguns autores chamam de instituições totais também, né? Eles são ressocializados. A Ana Penido tem uma imagem que eu gosto bastante, que eles vestem essa segunda pele, né? Essa segunda pele, que é a da identidade militar. E só que essa barreira, ela já não é tão... Esse antagonismo com o mundo civil, ele não é tão definidor dessa identidade. Tanto que, por exemplo, os cadetes que se formam na AFA, que passam pela Unifa, eles saem como administradores. Então, a formação deles já é diferente. Eles têm Administrador, você dizendo um diploma de administração de empresa, é isso? Porque sim, existe uma ideia desses cadetes, inclusive, saírem de lá e poderem se inserir no mercado de trabalho civil. Então, existe uma ideia de privatização de funções, inclusive, que está dada já. Ela está dada e é uma coisa que assim, ninguém viu acontecendo. É uma coisa que eu quero analisar agora. Então, sobre, por exemplo, essa associação, essa política subordinada do Bolsonaro durante o governo Trump, etc., que foi quando se tentou vender a Embraer
Embraer, quando se assinou lá os acordos de salvaguarda tecnológicas com relação à base de Alcântara, etc., elas estão dadas nesse meio. E eu acho que é interessante a gente pensar o papel da aeronáutica aí, porque isso supostamente lida diretamente com a função que elas devem exercer para garantir a soberania nacional. Por exemplo, esses dias eu assisti uma entrevista do Canitz para a revista Asas, né? E ele fala elogiosamente da capacidade produtiva industrial nacional, fala sobre os Gripen, como nós vamos internalizar o processo produtivo, fala sobre desenvolvimento tecnológico, fala sobre a construção de um avião, uma aeronave de transporte de desenvolvimento nacional, que é o KC-390, com orgulho, né? Fala sobre o papel que a aeronáutica presta de controle e defesa do espaço aéreo, etc. E quando a gente vai ver, fala sobre desenvolvimento tecnológico, quando a gente vai ver a que se refere a políticas de fato, a gente vê acordos que, de certa forma, minam todos esses objetivos. Por exemplo, um dos argumentos para se vender a Embraer era para se ter um escopo maior de comercialização do KC-390, essa aeronave de transporte que eu comentei. Só que se a gente for pensar, a Embraer, ela já é uma das empresas líderes do mercado na comercialização de aviões de pequeno porte. Então, a Embraer não é uma pequena. E daí, esse é o tipo de coisa, essas inconsistências do discurso, né? Esse discurso sobre desenvolvimento tecnológico, sobre a construção de uma base industrial, militar nacional, a associação através de parcerias público-privadas também. Todas essas questões, elas resvalam nesse discurso desses militares. De novo, eu acho que a questão de entender o que significa autonomia, o que significa de desenvolvimento para eles. No caso de Alcântara, o que eu acho mais impressionante é que primeiro, eu acho que existe uma mudança de posicionamento. Da primeira vez que esse acordo ele foi discutido nos anos 2000, na Câmara dos Deputados, nessa discussão ele foi rejeitado, e o posicionamento que tem 2 décadas depois, que ele foi aceito sem muita discussão, e esse acordo ele tem algumas cláusulas do tipo, determinados territórios da base têm acesso restrito para civis brasileiros, ou seja, a gente enquanto país, a gente está admitindo que um certo naco do nosso território nacional vai ser controlado e vai ter restrição de acesso com relação aos nossos próprios nacionais. Só os americanos podem decidir quem vai entrar e quem vai sair. Inclusive, por exemplo, sobre equipamentos que entram nessa base, os brasileiros, os fiscais brasileiros, eles podem pedir, né, podem solicitar a fiscalização dos containers, no caso, né? Só que essa fiscalização, ela só deve ser feita pelos americanos. Os brasileiros têm que ficar olhando eles mexendo nos equipamentos que eles próprios levaram, né? Então, bom, existe uma dimensão territorial sobre soberania. E, em segundo lugar, que eu acho que é a questão mais importante, no caso, é a definição sobre associação estratégica, né? Esse conceito que eu usei de autonomia por submissão é um conceito que a Neuza Bujikian, a Karina Mariano e a Laís Forte Tomás usam no texto recentíssimo aí de 2022 sobre o acordo de Alcântara, que eles definem essa associação de forma que, por exemplo, nós temos acordos de desenvolvimento de satélites com a China. Só que a partir do momento que nós assinamos o acordo de Alcântara, nós não podemos, por conta das cláusulas de salvaguardas tecnológicas, nós não podemos, por exemplo, usar o dinheiro que os americanos vão pagar para a gente para desenvolver o nosso próprio projeto de lançamento de veículos, né? E, ao mesmo tempo, ele também coloca o acordo também coloca um entrave sobre o desenvolvimento e associação do Brasil com países que não entram em acordos sobre lançamento de mísseis dos Estados Unidos.
Um deles é a China. Então, por exemplo, o acordo faz com que o Brasil perca autonomia para se relacionar em algumas áreas estratégicas com o governo chinês. É impressionante como esses dois acordos, aliás, o acordo de Alcântara e a venda da Embraer, resvala diretamente no discurso sobre desenvolvimento tecnológico. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu acho que a gente começou falando da volta do partido, dessas contradições, da relação. A gente acho que usou uma figura interessante, que é essa figura do Mourão Guedes, né? Guedes-Mourão, dessa relação. Mas, de fato, as Forças Armadas sempre tiveram uma posição privilegiada, né? Distribuição, não se na hierarquia política brasileira, mas, enfim, no jogo político brasileiro, e se beneficiaram muito dos governos Lula, somente Lula 1 e Lula 2. Tem a questão dos caças, enfim, tem submarino nuclear, Alcântara, uma série de projetos aí foram poupados das reformas, etc. E muita gente aponta a ruptura principal, pelo menos essa ruptura depois dessa aproximação, nos governos Dilma e principalmente com a Comissão Nacional da Verdade, né? Esse tipo de análise que depois teria levado aí aos militares a saírem do armário, né? Vamos usar só para provocar essa analogia. Você acha que essa leitura que você faz sobre as ideologias econômicas e tal tem alguma relação com essa evolução política, ou você acha que isso é uma coisa independente, que já estava lá e uma hora ou outra isso ia sair para fora? Esse neoliberalismo no Partido Militar? Eu tenho a sensação, na verdade não é bem uma sensação, né? Eu acho que para fazer essa leitura, eu partiria do princípio que é essa barreira supostamente intransponível dada pelo processo de profissionalização militar, ela não é tão intransponível assim. Ela é porosa, então os militares eles estão a todo momento expostos às movimentações que acontecem na sociedade em geral. Né? Dado isso, eu acredito que apesar da associação positiva, dos militares com os governos Lula 1 e Lula 2, eu acredito que todo aquele caldo que, entre outros motivos, criou a ideia de corrupção como um assunto central e um impedimento para o desenvolvimento nacional, coordenamento nacional. Então, todo aquele caldo de processos que desembocou, de certa forma, em 2013, né? Mesmo a construção da mídia, de colocar relacionar Dilma, PT, partido, né? E corrupção como se fosse uma coisa só, que no fim destruiu a política, né? Vou colocar dessa forma, né? A gente está reconstruindo a política agora. Eu acho que durante todo esse processo, os militares eles foram permeados por essas relações, né? Por esses efeitos. Por outro lado, a Constituição da Comissão da Verdade atacou em cheio um dos núcleos, vamos colocar assim, um dos núcleos de poder que os militares tiveram para si em 88, né? Principalmente com a anistia, né? Os militares eles precisam organizar a história dentro da muralha militar, eles precisam organizar a história de forma que eles justifiquem seu ímpeto intervencionista. E daí a gente pode lidar com uma ideia de patriotismo castrense, que é gerado, de certa forma, pela Constituição do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, ele é
de certa forma, inventado pelos militares. Os militares, eles dão sucessivos golpes, e o Estado brasileiro ele é constituído, o processo histórico de evolução do Estado brasileiro é dado a partir dessa relação, né? Dessa relação com uma parte da própria institucionalidade militar, estatal, no caso. Então, eu acho que quando a comissão vem, ela é uma ameaça para a instituição, enquanto instituição interventora. Os militares, eles precisam organizar a própria história, criar os seus próprios mitos para conseguir justificar e dar a liga para a formação desses militares. Por exemplo, o alto comando hoje, ele é lotado por generais que foram formados a partir dessas condições de educação militar. Os militares, eles têm historicamente autonomia para definir os próprios parâmetros da própria educação, que é um absurdo, isso é um absurdo. Quando a comissão vem, ela é uma ameaça. E tudo isso entra nesse caldo e eu acredito que incentiva ou dá um ímpeto, né? Um ímpeto de intervenção política que, por um lado, acho que desemboca em 2018, e daí tem toda essa questão da associação estratégica com os Estados Unidos, que traz essa ideologia econômica. Pelo outro, a situação que a gente está vivendo agora é uma situação de difícil posição do governo Lula, eu acho. Porque é muito difícil você pegar um grupo político, né? Vamos colocar bem assim, é difícil você pegar um grupo político, vamos colocar um bloco hegemônico, ou um grupo que perdeu a hegemonia, mas ainda guarda muito poder, né? É contingencial o fato dos militares não usarem armas para tomarem o Estado sempre. Essa não é a exceção, é a regra, principalmente no nosso caso. É muito difícil para o governo Lula lidar com um grupo que ainda guarda tanto poder, para si. Tem os privilégios, o loteamento de nacos do Estado por militares da ativa e da reserva, por exemplo, demonstra que eles ainda guardam muito poder. Por exemplo, o Múcio, ele não exonerou os militares que estavam loteando o Ministério da Defesa, até hoje. Alguns militares caem do GSI, tudo bem, é um órgão estratégico que organiza a inteligência e a defesa da institucionalidade. Mas a definição da nossa política de defesa, a definição da nossa estratégia de controle territorial, o próprio loteamento de cargos, esses benefícios que eles conseguiram durante todo esse período que eles ficaram no poder, tudo isso coloca entraves para o Lula exercer a sua autoridade enquanto comandante, né? Sociologicamente, a gente sabe, inclusive isso é definido, né, institucionalmente, que os militares, que a instituição militar se organiza através da hierarquia e da disciplina. Eu acho que esses são os mecanismos, vamos colocar assim, que a gente pode lidar com as crises. Entretanto, é muito difícil politicamente o governo Lula lidar com isso, da forma que está agora. O problema é que essas questões têm que ser lidadas agora. Senão, daqui 30 anos, a gente pode ter um problema parecido, como aconteceu com 30 anos atrás, que a gente não lidou com os nossos problemas relacionados à intervenção militar. 30 em 30 você está otimista, viu, Luiz? Então... Minha preocupação é de muito mais curto prazo do que isso. Mas eu acho interessante essa explicação que você deu, né? Principalmente quando a gente fala desse alinhamento, essa expressão que você usou, né? Autonomia por submissão, e sei que não é sua, mas porque esses outros países e essas outras forças, né, das quais a gente costuma se alinhar, operam de maneira diferente, né? O papel das Forças Armadas nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente, é lógico, né? Existe um papel, existe uma influência, mas ele não é uma influência direta na quebra do jogo institucional, e eu vejo isso do lado dos Estados Unidos, porque foi o que eu estudei um pouco mais, né? Todos esses intercâmbios, essas academias em West Point, essas escolas militares americanos fazem, principalmente também na relação com os países do leste europeu, depois da queda da União Soviética, a ênfase é sempre em deixar o controle político na mão dos civis, né, e reformar a cultura militar para que ela não participe do jogo político, né? Agora, eu acho interessante como... Acho que é o comentário que você fez um pouco no começo, né? A ideologia, o resultado da influência da ideologia é dado um pouco por conta das condições locais, né? E como aqui
aqui a estrutura militar ela não aceita o seu papel de parte do Estado e não de controladora dos rumos do Estado. Esse exercício de comparação do que é as Forças Armadas nos Estados Unidos e do que é as Forças Armadas aqui, eu acho que é essencial para a gente conversar sobre a importância de se definir uma estratégia de defesa nacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, as Forças Armadas elas são formadas, né, os militares, eles são formados com uma ênfase externa. Então, as ameaças que eles identificam são ameaças externas. E eu, como uma pessoa que estuda Rússia, eu diria que a principal ameaça que constitui a identidade do Ocidente hoje em dia nem é a China, é a Rússia. E daí a gente pode entrar em díades interessantes, né? Um padrão civilizatório ocidental contra a barbárie da Eurásia, dos mongóis, etc. Todos os adjetivos pejorativos que eles normalmente usam com a Rússia, que voltaram a surgir aí, né, com a guerra. Agora, o militar brasileiro, por conta da formação do Estado brasileiro, do tipo do controle territorial, né, que foi exercido para se construir o espaço nacional, né, os militares brasileiros eles sempre identificam a ameaça como interna. Então, a ameaça para os militares brasileiros não é necessariamente um inimigo interno, etc., porque, bom, a gente está em um continente, né, que não se trava guerras, né, pelo menos abertamente, né, um modelo legítimo de guerra segundo a sociedade internacional, né, guerras de Estado contra Estados, elas não são travadas. No nosso continente, e principalmente no caso do Brasil, as guerras que são travadas, elas são guerras normalmente contra a própria população. Né? Então, esse norteamento estratégico, que inclusive se relaciona com a ideia dos militares enquanto uma instituição moderna, né? Porque quando você compra a ideia de soberania nacional que os europeus trazem para a gente, o militar vai para o seu governo de ocasião e fala: eu preciso ter o melhor sistema de ensino do mundo, eu preciso ter as melhores armas do mundo, eu preciso ter não sei o quê, blá, blá, blá. Se cria uma ideia, como a instituição militar ela é fechada, de que os militares eles são uma ilha de modernidade, entre aspas, dentro de um mar de barbárie. É civilização e barbárie de novo. Inclusive, essa díade, esse antagonismo, é o que dá o ímpeto da tutela, né? Do protagonismo deles, para se organizar a sociedade, inclusive para identificar o civil desviante, né? Porque ele já tem uma imagem de que o civil é um cidadão de segunda classe, né? Mas para eles identificarem esse civil desviante, que foram os indígenas em certo momento, tem todo um ideário de pacificação, né? Vem a ideia de Caxias, o pacificador, depois vem o Marechal Rondon, que vai socializar, entre aspas, os indígenas, né? O Marechal Rondon ainda é tido como um militar de esquerda, mas, bom, tem esse problema, né? Ele é militar. Tem o problema do genocídio indígena, que a Comissão da Verdade do Triângulo Mineiro documentou muito bem. E aí sim, esse eu vou deixar na descrição do episódio, né? Esse pode, né, Geraldo? Esse deve. Mas vai lá, Luiz, só para fazer esse adendo, porque ainda há uma leitura ainda meio mistificada do Rondon, até mesmo em algumas alas da esquerda, né? E daí eu acho que daí entra também nessa tentativa de se criar ou de se trazer a ideia de um general Lost, né? A gente precisa de um general Lost para chamar de nosso. Sendo que, assim, não faz sentido. O fato de um militar ele ter posicionamentos que são parecidos com os nossos não muda o fato de ele ter sido socializado ou ressocializado em um ambiente que traz uma ideia de tutela, de protagonismo, de ideia de ordem. E quando a gente traz, por exemplo, algum membro militar e coloca algum cargo estratégico, a gente está reafirmando essa identidade e dizendo para eles: não, a forma de vocês identificarem ameaças, a gente concorda com elas. Que é, por exemplo, o que aconteceu com as missões, entre aspas, de pacificação nas comunidades do Rio, né? Normalmente, os governos do PT chamaram os militares para criar um ambiente estável para os eventos, né? Para
a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, etc. Mas isso não é novo. Em todos os eventos que o Rio sediou, isso aconteceu. A ação inclusive, uma das maiores populações militares do mundo é a do Rio de Janeiro, né? Eles estão lá. Então, toda essa questão E tá dando super certo, né? A gente vê. Isso aqui é um absurdo. Quer dizer, eles estão lá, é a maior população militar. E a segurança no Estado é um negócio... É a melhor, mais estado mais seguro do Brasil. A civilização triunfa no Rio de Janeiro. Não existe barbárie no Rio de Janeiro. Não, mas isso é o que eu acho muito interessante. Eu acho que se relaciona com uma ideia gerencial do Estado e do papel do Estado, que os norte-americanos têm muito. Que, por exemplo, com tudo que está acontecendo na Rússia hoje em dia, por exemplo, o maior contratante de mercenários do mundo são os Estados Unidos, né? Até tem aquele grupo que era o Blackwater, que ficou muito famoso, que cometeu infrações contra os direitos humanos, etc. Tem alguns generais brasileiros que estão defendendo um processo de privatização de meios de controle territorial. Já tem, chama milícia. Exatamente, esse era o ponto que eu ia chegar. É muito cômodo para você, enquanto, vamos colocar assim, Estado, você pega um naco do seu território e faz com que algum agente de violência privado garanta segurança naquele meio. Esse agente cobra as taxas, etc., mas ele garante a estabilidade, né? Daí o Estado pode entrar, por exemplo, com políticas de educação, políticas de vacinação, etc., mas o Estado abre mão, ele terceiriza, teoricamente. Supostamente, eu tenho a impressão que a gente sabe da associação de milícias com o governo, né? Essa associação direta não é tão simples, né? Eu não acho que deve ser feita sem um estudo. Mas é claro, assim, que o inimigo, a percepção de ameaça não está no miliciano, está no traficante, por exemplo. Luiz, acho que a solução é muito simples, tem que acabar o exército. Tem que acabar, as Forças Armadas, refunda. Vamos refundar. Vocês tutelaram o país por 500 anos, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, não, também. Não. Também, mas vai, continua. Vai. Vocês aqui num museu e vamos refundar as forças de defesa do país. Eu não sei se necessariamente, né, acabar com o exército, mas é um argumento, inclusive, que a Ana Penido tem, em vários lugares ela externaliza isso, e, né, algo genuíno, fala disso direto, o Manuel Domingos Neto, a Adriana Marques, né, a gente precisa, nós, enquanto civil, né, apesar da ideia de civil ser uma invenção militar também, né, segundo o Celso Castro, nós, enquanto civis, nós precisamos tomar as rédeas da definição da política de defesa nacional. Que a gente precisa ter um entendimento nosso do que é soberania, para que ela serve, para quem ela serve. A gente não pode deixar que os militares digam pra gente. Acaba, mais fácil. Eu acho que também não é suficiente, não. Tem que fazer alguma coisa a mais, né? Porque além de poluir o debate civil, para usar de novo o termo, né, eles são incompetentes em tudo que põe a mão, né? Eu acho que a figura do Pazuello não foi um acidente histórico. E aí sou eu falando, né, Luiz? Eu acho que a figura do Pazuello é a figura do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, né? E eu poderia citar vários outros exemplos aqui. Vamos pegar leve, senão o cara não termina a pesquisa. Mas enfim. Tá, gente, e aí você falou que os dois comunistas lá, e não sei o quê. Mas é verdade. Você tem que entrevistar um povo, né? É melhor parar por aqui. Luiz, tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito e não fizemos por absoluta incompetência, ignorância,
falta de conhecimento e assim por diante? Eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu conversar sobre tudo. Eu acho que muitas questões da minha pesquisa também. Queria agradecer pela conversa, inclusive. Que isso, cara. Eu que te agradeço pelo seu tempo. Eu queria, mais uma vez, te parabenizar pela escolha do tema, né? E desejar aí sucesso na trajetória do doutorado. Estômago, né, Geraldo, também. Estômago, precisar. Muito digestivo. Isso. E ressaltar a importância da pesquisa também, né, pra gente poder entender o que foi o Partido Militar, o que foi, como apoiou o bolsofascismo e apontar esses limites históricos aí da participação política dos milicos brasileiros. E é isso aí, cara. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite de novo. E, bom, é isso. A próxima vez que eu for pra UFO, a gente toma uma cerveja. Filho. Não, fechou. Fechou. Aí, beleza. Combinadíssimo. Venha logo, então. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.